Ao vivo com a última live do ano de 2024, plantios e colheitas para 2025. Você não tem noção do que eu preparei para você hoje. Uma coisa, nós vamos fazer um caminho espiritual, astrológico para o ano de 2025. Você vai entender o que vai acontecer com você. Você vai entender o que vai acontecer com a humanidade, o que vai acontecer com o universo. Vocês acham que eu ia deixar passar em branco? Vocês acham que eu ia ficar quieta? Não! Nós temos movimentos importantíssimos que vão acontecer nesse ano de Júpiter. Seja muito bem-vinda, seja muito bem-vindo. Essa é uma live extremamente espiritual e astrológica. Ellen, você é astróloga? Não sou astróloga. Mas eu fiz várias pesquisas e você vai entender tudo que vai acontecer com você nesse ano de 2025. Vou liberar algumas coisas importantíssimas. Quem é minha aluna já se achega, já se assenta aqui, já se acomoda, né? Cheguei de viagem agora há pouco, tomei um banho e vim, gente. Oiê, Paulinho, querido, seja bem-vindo. Gente, por que é importante falar isso, né? Bom, Ellen, sou evangélica, não acredito em astrologia. Ellen, sou católica, não acredito em astrologia. Gente, vamos lá, vamos entender isso? Primeiro aspecto, nós estamos adentrando até 2027 em muitas mudanças no planeta. Isso está escrito na Bíblia de várias formas. Nós somos seres espirituais, totalmente espirituais, mas as frequências dos planetas nos afetam. A frequência e os planetas pertencem, todo constelador vai dizer isso, né? Os planetas pertencem e eles têm funções, porque eles atuam com regências através de leis espirituais importantíssimas. Então, eles pertencem, eles existem. Então, a gente precisa entender essas questões. Então, por exemplo, a gente tem que tomar cuidado com gastar demais, tomar cuidado com engordar demais, com compulsões, com excessos, com necessidade de dormir demais, comer demais, vícios de jogos, vícios de comer, por exemplo, veganismo. Ai, vou virar vegana, sabe, bitolação? Tem que tomar muito cuidado com essas coisas que vão acontecer. Existem movimentos que ocorreram anos anteriores. Por exemplo, nós vamos iniciar o ano com uma lua nova. O ano passado, a gente começou o ano com uma lua minguante. Então, estava todo mundo fechando ciclos. Agora tá todo mundo começando o ano com uma lua nova, que é uma lua zero, é uma lua que eu falo assim: nossa, eu tô pronta para tudo, esse ano vai ser diferente, esse ano é um ano de Júpiter. Mas existem alguns outros trânsitos que aconteceram anos anteriores que, por exemplo, desencadearam a Segunda Guerra Mundial. Vocês sabiam disso? Existem trânsitos que Júpiter era regente, como é o ano que nós vamos ter agora, por exemplo, que estouraram verdadeiramente a Guerra Espanhola e outras grandes guerras. Então, um ano de Júpiter, ele é um ano que nós não temos como mensurar muitas coisas. Então, ele é um ano que pede alta responsabilidade. E a responsabilidade é sobre a sua frequência. Então, nós vamos fazer uma caminhada espiritual aqui, uma caminhada astrológica. Nós estamos sob a influência do Sol. Tudo que tem debaixo do Sol nos afeta. Nós estamos sob influência do sistema solar, sim. E isso nos impacta. Os trânsitos realmente incomodam a gente. Eu tive em curso há 2 dias para poder pesquisar um pouco mais sobre isso no mundo espiritual, o que estava sendo dito, né? Fui buscar na fonte, fui dar uma lida mais. Eu sempre comparo os aspectos religiosos, os aspectos espirituais, os aspectos astrológicos. E, gente, eu sou jornalista, né? Então, assim, jornalista é uma praga. Por que é uma praga? Porque a gente vai comparando todas as visões e eu coloco uma visão mais racional dentro disso
e vou trazendo para você isso mais traduzido, sem aquela visão deturpada de um lado ou de outro. Então eu trago uma visão neutra para vocês. E tem mais uma questão que a gente precisa observar. Até 2027 tem uma grande mutação genética no nosso corpo. Então assim, vocês estão preparados? Nós vamos conversar sobre tudo isso hoje. E vai ter um presente no final. Para quem é minha aluna, eu vou liberar amanhã cedo. Para quem está nas mentorias já, na mentoria avançada e na mentoria Imperatriz, eu vou liberar uma pauta de declaração, uma pauta de manifestação para vocês fazerem na virada. É para quem está na mentoria, né, minha querida? Para quem renovou, para quem subiu comigo, para quem vai entrar 2025 comigo, vai receber isso lá no grupo do WhatsApp. Eu tava pensando assim, vou fazer a aula, não vou. Falei, gente, acho que tá todo mundo cansado. Vou explicar por que desse cansaço. Esse cansaço é dessa transição de Saturno ainda, porque Saturno ainda tá impactando a gente até março. Então, vou explicar tudo isso para vocês. E quem não é minha mentorada ainda, o que vai receber? No dia 7 de janeiro eu vou dar uma aula gratuita. Então, você vai entrar no grupo para que você receba vários conteúdos que eu vou colocando lá, te preparando para essa aula do dia 7. Nós estamos num movimento que todo mundo está precisando de abundância, está precisando de prosperidade, certo? Então, nós vamos caminhar por esse lado hoje de prosperidade. Júpiter fala do grande benéfico, do grande pai da prosperidade. Quem estava comigo no ano passado, eu fiz exatamente essa live no ano passado. Exatamente essa live falando do ano 4, do ano de 2024, que somando dava ano 8. Quem se lembra disso era o ano de Saturno. E eu disse, Saturno é um pai exigente. O pai exigente vai anteceder o pai bondoso, que é o ano de Júpiter. Então, quer dizer que eu vou me dar bem no ano de Júpiter? Ninguém sabe. Vamos caminhar por esse lado. Quem é Júpiter? Saturno foi um pai que exigiu de mim, de você, estrutura. Que tipo de estrutura? Todo tipo de materialização. Saturno, ele não deixa trégua, porque ele é o senhor do tempo. Como ele é o senhor do tempo, ele é um cara que fala assim, eu vou te entregar todas as coisas, desde que você faça caligrafia, tabuada, estude das 7 da manhã ao meio-dia e ainda faça ao fim de semana aquele simulado. Esse é Saturno. Então, você tinha as questões emocionais aí e você teve que trabalhar no seu processo de autoconhecimento, porque a prova vai chegar. Atenção, nós estamos ainda sobre essa prova, porque essa prova só termina no dia 20 de março, quando muda o ano astrológico. Então, Gleice, a Gleice está falando, lembra dessa live. Eu tive que mudar, gente, todo o meu processo terapêutico, só para vocês terem uma ideia. Porque assim, eles chegaram para mim, foi aí que eu mudei de cursos para mentoria. O mundo espiritual chegou para mim e falou assim, agora eu quero profundidade. Você vai se oferecer para fazer curas profundas. A mesma cura profunda que você teve, você vai fazer nas meninas agora. Eu quero sagradas curadas com profundidade. Não é Deus que fala isso. Não é Deus, gente. Deus é amorosésimo. Deus é o Pai. E são essas leis espirituais que nos afetam. Saturno. E eu falei, eu obedeço, tô aqui, o que o senhor precisa? Estrutura isso. E a gente vai sentindo isso no corpo. Você vai sentindo isso na sua mente. Você vai sentindo uma pressão. E ao mesmo tempo um cansaço. Em janeiro do ano passado eu tive uma crise de coluna. Um problema que eu tinha sofrido um acidente anos atrás, voltou com uma crise de coluna. Para mim aquilo foi um sinal. Coluna, estrutura. Então eu precisei estruturar mais as minhas coisas. Não dava para atrasar, adiar, certo? Porque aquilo ia ter uma resposta no corpo. Já estava tendo uma resposta no corpo. Então esse foi o ano de Saturno. Esse cansaço que vocês estão sentindo também é das festas de final de ano. Também tem um impacto, né?
de a gente comer demais, a gente ficar exaurido, porque as pessoas começam a fazer as metas ou não fazer as metas. Eu vou falar sobre isso no final da live. Mas Saturno, ele é tão exigente que ele cansa a gente. Júpiter é um ano mais leve, porém peronomútil. Mais leve energeticamente, porém peronomútil. Por quê? Porque a gente vai começar o ano de março de 2025 e eu já quero lembrar vocês, as minhas alunas do Lua Cheia, ativem e reativem as listas de manifestações. Quem é minha aluna sabe, amplia sua lista de manifestação e queima uma parte ou guarda essa lista. Vai ser importante você fazer lista de pedidos, ok? Por quê, gente? Porque Saturno pediu as lições de maturidade. E agora nós temos novos trânsitos. Quais são os trânsitos? Nós continuamos com Plutão em Aquário. Quem é Plutão em Aquário? Plutão em Aquário, Plutão é aquele cara que tira toda a sombra da sua alma e expõe isso durante 20 anos para toda a família e para toda a humanidade. Então vocês vão perceber que as coisas vão vir lá do meio do âmago das suas sombras e vai ficar desde o ano passado, que entrou em novembro do ano passado, durante 20 anos atuando sobre nós. Então o Plutão também dá um cansaço. Plutão também dá essa sensação assim, cara, minha vida não anda, minha vida não resolve. Eu tô há anos nessa mesma pauta e essa pauta não muda. Por que a pauta não muda? Porque você não escancarou a pauta. Você precisa escancarar a pauta. Isso é Plutão. E Plutão é olhar para sombras com qual aspecto? Com coitadinha de mim? Não. Qual é o aprendizado que eu ainda não tive sobre isso? Essa é a questão de Plutão. Plutão em Aquário também é um período de transformação e renascimento. Ele vai trazer mudanças, revoluções. Qual é a área da sua vida que desde novembro já começou a revolucionar? Aceita que dói menos. Pronto. Se tiver num caminho de autoconhecimento, fica mais fácil. Se tiver dentro das mentorias com as sagradas, fica mais fácil. Muito mais fácil. Porque é o que eu falo, a gente vai caminhar junto. Quem já passou por um trânsito de Plutão, Plutão ficou em cima de mim por 7 anos, dentro do meu mapa. Foi o período mais desafiador da minha vida, vocês não têm noção. E agora ele está sobre nós, sobre a humanidade por 20 anos. Então ele vai acordar todo mundo. Mas, gente, eu só me tornei terapeuta porque eu tive um Plutão em cima do meu mapa. Por Plutão engavetou o meu mapa, o meu Sol. Bateu em Virgem, que é o meu mapa. Depois bateu o meu ascendente, que é Peixes. Então ele bateu o meu Sol, depois meu ascendente, que era todo o meu caminho espiritual. Então, por isso que eu me tornei terapeuta. Olha o nível de transformação que ele faz. Lógico, foi fácil? Não, porque foi pela dor. Entendem? Por isso que muitas vezes eu olho para vocês e eu sei exatamente o que vocês estão passando. Porque para mim, Plutão regeu o caminho da dor. Ele transforma. Se ele transforma, ele vai mexer nas suas estruturas. Seja de uma forma fácil, mas ele vai mexer. Entendem? Então, o Plutão vai estar caminhando com a gente também no trânsito de Júpiter. Então, assim, hello, acordem, né? Parem de sambar na maionese. Essa coisinha, ai, Júpiter é um ano bom. Claro que é, mas ele é um ano, que daqui a pouco eu vou falar da numerologia, ele é um ano 9, ele é um ano que fecha ciclos. Ele é um fecha ciclos e causa transformações, porque Aquário acabou de ser impactado por um Plutão. Vai emergir podridão daí. Ellen, mas Plutão em Aquário não é só tecnologia, liberdade de expressão, revoluções tecnológicas. A gente teve, a última vez que teve Plutão em Aquário, por exemplo, a gente teve a Revolução Industrial. Claro que é bom, mas gente,
O que é uma revolução industrial? Olha o nome, revolução industrial. Você acha que ela surgiu assim do nada? As pessoas estavam num processo de manufatura e de repente surgiu o processo industrial, que não foi bonitinho, foi uma revolução dentro de um processo de Plutão em Aquário. Então vamos viver uma revolução, sim. Qual é essa revolução? Não tenho a mínima noção. Não tenho a mínima noção do que vai acontecer. Não tenho a mínima. Não sei a cor da canetinha que vai pintar esse céu. Não sei. Vamos esperar para ver. Mas temos, nos próximos 20 anos, uma coisa bem bonita para acontecer aí, né? A Havaiana, que criou o Theta Healing, falava assim, eu estudo o Theta Healing há 5 anos. Quando eu comecei a estudar o Theta Healing há 5 anos, ela dizia, o Brasil nos próximos 15 anos vai passar por grandes transformações. Plutão em Aquário. Nós já estamos passando. E Plutão em Aquário também tem a ver, gente, com um futuro mais consciente e sustentável, certo? Por que sustentável? Porque não adianta, por exemplo, nós começarmos a ter acesso à tecnologia. Por exemplo, eu estou dando uma aula aqui, nós estamos ao vivo, certo? Estou em live, usando internet, chegando a várias pessoas, deixando isso gravado, deixando essa informação por alguns dias, levando o patamar de consciência das pessoas. E chega alguns dias, você muda tudo, você finge que nada aconteceu. Por que é sustentável? Porque você é impactado por essa informação, você passa essa informação para outra pessoa, porque é um movimento de reconstrução da própria sociedade. Ele traz a oportunidade, Plutão, de construir um futuro consciente. Ele exige, para a construção de futuro consciente, coragem e disposição para encarar o que precisa ser transformado. Então, é um ciclo que a gente precisa entrar numa verdadeira revolução. Se a gente não tivesse tido grandes líderes lá na época da Revolução Industrial, que foi... Deixa eu perguntar aqui, Revolução Industrial. Que ano que foi? Que eu não lembro, né, gente? Metade do século 17. Se a gente não tivesse aqueles líderes da Revolução Industrial que consolidou o capitalismo lá daquela época, eles agiram com ousadia e com coragem. E eu tô aqui. Ousadia e coragem, minha gente. Ousadia e coragem. Bora, bora. Vai exigir ousadia e coragem sua, minha, de todas nós. Por que consciente e de forma sustentável? Porque se a gente teve aquele movimento de revolução industrial vibrando e pensando no capitalismo, chegou agora o momento de corrigir os excessos do próprio capitalismo. E tem uma notícia legal, gente. Existem alguns trânsitos, por exemplo, que como exige o movimento das pessoas serem mais responsáveis, Netuno, por exemplo, vai acabar com fantasia, ilusão, são transformações profundas. Aqueles movimentos das pessoas, por exemplo, de acharem que os líderes, né, os comunismos, os socialismos, eu acho que isso dá uma boa queda agora, tem uma transição muito forte. Aqueles movimentos, por exemplo, das pessoas que, tanto do movimento espiritual, sabe, dos gurus, o movimento de Papai Noel, movimento dos líderes políticos que são muito bonzinhos, sabe aqueles líderes Papai Noel? Isso vai acabar, escuta o que eu tô te falando, vai acabar. As pessoas vão precisar ser inconscientes, porque Netuno, ele vem tirando o véu da ilusão. Isso de forma coletiva, certo? Então, dentro do aspecto individual, se você acha, por exemplo, que um relacionamento é para te proteger, né, da sua solidão, que o marido é para te sustentar, que um homem serve para prover, minha filha, acorda,
né? Porque Netuno também vai causar movimentações profundas em todos os signos. E Netuno é para tirar o nosso véu da ilusão. O que está acontecendo com Netuno em 2025? Ele está no movimento retrógrado. Deixa eu tirar a dúvida aqui. Estou falando que eu fiz pesquisas para vocês, maravilhosas. Netuno em 2025. Vamos lá. Que é um planeta da espiritualidade, certo? Ele está alinhado com outros 6 planetas. E nesse alinhamento, Marte, Júpiter, Vênus, Saturno, Urano e Netuno. Ele faz um alinhamento. É o primeiro fenômeno astronômico de 2025. 6 planetas se alinham. Nós vamos, alguns lugares vão conseguir ter, inclusive, uma visão. Vão ser vistos ao pôr do sol durante quase todo o mês de janeiro. Olha só, gente. E o que quer dizer alinhamento, gente? É um desfile planetário que começa nos primeiros dias de janeiro e que não será necessário um telescópio. Nós vamos ver a partir das 8 horas da noite. O que a gente entende por alinhamento? O próprio nome já diz. Esses planetas já se alinham. Marte é o planeta da guerra. Júpiter, o próprio benéfico. Vênus, o feminino. Masculino, feminino. O grande pai, Saturno, o regente do tempo e o regente das coisas mais tradicionais. É Saturno que pede pra gente dentro do nosso coração o que é casamento, o que é papel assinado, o que é justiça, né? Urano e Netuno que são as coisas mais espirituais. Então, o que eu entendo? Ele vai colocar masculino, feminino, alinhado com os nossos pais espirituais. Olha que coisa linda! Com os nossos pais espirituais tirando o véu. Agora em janeiro, abrindo janeiro, isso já acontece, esse alinhamento. Agora em janeiro isso já acontece. Depois vocês dão um Google aí sobre alinhamento dos planetas em janeiro. Então isso vai começar a tirar essa fantasia que a gente tem, né, em aspectos coletivos, em aspectos individuais, de esperar o príncipe eu falo esperar o príncipe numa carroça, né? Porque ela não vem numa carruagem, né? Você tem que pegar o príncipe, fazer um laço, né? E pegar ele laço, filha. Vai pegar o príncipe laço. A sua profissão, o seu dinheiro, você tem que ir lá e laçar. Então, vai ser um movimento de alinhamento, é bonito, é benéfico? Claro que é. Mas precisa de um ato de coragem da sua parte. Então, Netuno e Urano vai tirar esse véu da princesinha, né? O véu das pessoas que ficam assim, ai. Vai acabar esse ai. Né? Essas visões revolucionárias, essas visões assim, esses gurus, a gente chama de esses pais espirituais. Gente, espiritualidade, a gente tem que tomar força a espiritualidade. A gente fala assim, não, eu quero viver essa bênção espiritual. É assim que a gente chega no mundo espiritual, né? Não chega com graça, a gente não chega com melindre. Lógico que quando Deus percebe e Ele vê a nossa humildade, nosso pedido de misericórdia, Ele vem e derrama graças sobre nós. Mas quando a gente fica fazendo esse charminho, esse denguinho, minha filha, esquece que não tem vez. Então, eu já falei de Saturno, já falei de Plutão em Aquário, que vai ficar, né, durante 20 anos, que é a causa das revoluções, é a causa das guerras. E isso num ano de Júpiter, que é um ano de expansão, a gente não sabe o que pode acontecer. E nós vamos entrar o ano em Lua Nova em Capricórnio. Quero falar sobre isso agora. Deixa eu ver meu horário para eu saber quanto tempo que eu tenho. Lua Nova, eu já comecei a falar um pouquinho
O ano passado a gente teve uma lua minguante. A lua nova, ela dá essa sensação de que tá tudo novo, tá tudo bom, eu tô nadando na crista da onda, e isso é muito bom. Para que isso é bom? Para você começar a fazer suas boas manifestações. Faça manifestações. Capricórnio, quem é de Capricórnio aqui? Capricórnio, ele é um signo que gosta muito de dinheiro. Por exemplo, todo mundo fala que Capricórnio é mão de vaca, mas não é, gente. Capricórnio é um signo da cabra e a cabra sobe a montanha. A cabra sobe uma montanha. A cabra fica em cima de um galho, de uma árvore, sozinha. Se equilibra numa árvore. Vocês já viram isso? Eu acho isso tão simbólico. Eu não tenho nada em Capricórnio, assim, um aspecto muito forte. Mas isso sempre me chamou atenção. Tanto é que ela abre, né, o ano. Ela abre o ano. E isso é muito simbólico. Uma cabra, por conta daquela patinha dela, assim, ó. Ela é meio barrigudinha, tem um chifrinho e tal, mas ela tem uma patinha que ela se equilibra nos galhos, certo? E ela consegue subir naquelas montanhas bem rochosas e se equilibra ali. Ela se equilibra. Uma cabra, por exemplo, dá conta de um clima muito desértico. Ela sobrevive em clima desértico. Ela sobrevive também em climas de frio. As cabras, por exemplo, as ovelhas, né? São as cabras. Elas são a simbologia de Jesus, que diz que quando 99 das suas cabras são deixadas, ele vai, por exemplo, se ele tinha 100, uma é deixada de fora, escapa, ele vai atrás dessa uma que foi deixada de fora. Então tem muita simbologia em cima de Capricórnio, entende? Tem muito significado no signo de Capricórnio. Nós temos o trópico de Capricórnio. Nós temos 2 trópicos que dividem o planeta Terra, trópico de Capricórnio e trópico de Câncer. Capricórnio, ele é um trópico, por exemplo, que divide o planeta Terra para o norte. Deixa eu só confirmar. Ele tá, deixa eu só confirmar, gente, porque isso me veio agora. Onde que fica o trópico de Capricórnio? Delimitar a zona sul do solstício. África do Sul, Argentina, Brasil, Austrália. Ele tá aqui embaixo, né? O trópico de Capricórnio passa em estados como São Paulo, Paraná, Mato Grosso do Sul, na África do Sul, na Austrália, no Chile, Moçambique. Ele passa nessa região em que nós estamos aqui. Olha lá, Vitor. Então, Capricórnio, ele é um signo de muita resistência. Então, nós teríamos que abrir mesmo esse ano mostrando as nossas habilidades de resistência. Percebe? As nossas habilidades de resistência. O resistente, ele não é resiliente. Não é sobre esse aspecto. É aquele que diz assim, eu vejo assim, olha, nós estamos indo para o novo, é uma lua nova, nós estamos indo para o novo. Eu tô pronta para ir para o novo. E eu tenho umas patinhas bem flexíveis para subir num galho e me equilibrar nesse galho. E eu tenho uma patinha ainda que me equilibra naquelas pedras que rolam assim. E eu vou lá pro cume da montanha. Pode deixar comigo que eu vou. Então, eu vejo Capricórnio muito com esse aspecto, sabe? Então, aproveita essas virtudes de Capricórnio, essa força de Capricórnio e diz assim, Saturno, você tá quicando ainda no meu bumbum até março, beleza, mas eu tô com a força de Capricórnio. Eu vou subindo essa montanha aqui, eu me seguro no galho. Todo mundo tem Capricórnio no mapa, gente. Todo mundo tem. Eu vou quicando para cima, eu me equilibro nesse mapa. E é uma lua nova, é uma lua linda de renovação. É uma lua que, teoricamente, ela é neutra, certo? Lua nova é neutra, ela não tem força, ela não tem aspectos. Ela é uma lua branda. Então, ela não tem a força da cheia, ela não tem aspectos da crescente,
e ela não tem a capacidade de minguar como a minguante. Ela é 0. Então vamos começar com essa força de Capricórnio? Eu acho bonito, né? Essa coisa que está ainda sob aspecto do nosso trópico aqui do nosso Brasil. Estamos aqui no Brasil sob o tópico de Capricórnio. Olha que maravilha. Isso que eu queria falar para vocês. Outra coisa, tem vários planetas retrógrados. Júpiter, ele é um planeta de exagero, certo? Então, ele dá a oportunidade. Como ele é um planeta benéfico, ele é um planeta de expansão financeira, ele é um planeta de expansão de oportunidades, ele é um planeta de expansão de dinheiro, de expansão de todas as casas. Expansão. Agora eu quero trabalhar com você a expansão. Todas as vezes, num trabalho de parto, por exemplo, quando um bebê vai sair, o nascimento ele é uma expansão. Para o bebê sair no trabalho de parto, há uma contração. E depois a expulsão. Então, contrai e expande. Contrai e expande. Todo movimento de expansão há uma contração. Compreenderam? Tudo que expande, contrai. Isso é um movimento natural, espiritual nosso. Tudo que expande, primeiro contraiu. E tudo que expande se encolheu, olhou para dentro. Visitou aquelas camadas internas para poder expandir, gente. Suportou o processo das angústias, como eu digo para vocês. Caminhem pelas angústias. Toda a expansão tem uma travessia. Atravessou algo. Então, às vezes você está se sentindo bem aí, que está nadando, né, na colheita, mas perceba, se você está nadando na colheita, vai ter uma retração depois. Então, você vai perceber esse movimento de expansão e retração, expansão e retração. Tá expandindo, 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 daqui a pouco tem uma retração de novo. Tá expandindo e retraindo, calma que já expande de novo. Tá doendo, calma que já expande de novo. Expandiu, calma, fica no neutro. A gente fala que o bom movimento é o movimento que vai e volta, vai e volta. O neutro não é bom, porque ele não se move. Mas o movimento bom é aquele que vai, retrai e expande, retrai e expande. Mas é preciso saber, gente, que nós temos Urano retrógrado em Touro. Então isso promete também, também tem outros planetas, vários outros planetas retrógrados, que não são poucos, certo? Planetas retrógrados que vocês sabem que esses planetas retrógrados, eles andam de forma lenta. Então, quando eles estão lentos, eles ficam lá quicando na gente, certo? Então, tem vários planetas retrógrados, tem vários eclipses, pelo menos 4 eclipses todos os anos. A gente tem lua de sangue, a gente tem cometa esse ano, então tudo isso mexe com a gente. Isso é do sistema solar. Dentro do sistema solar, eu quero falar algumas coisas para vocês ainda. O ano passado, a gente teve uma casa 4, esse ano, perdão, nós estamos no dia 30 ainda. Casa 4, 2024, terminamos no número 4. A casa 4, ela é a casa do imperador. O imperador, no tarô, ele pede que você exerça governo sobre todas as coisas. Exerça governo sobre todas as coisas. O masculino é imperador, a feminina é imperatriz.
O imperador e a imperatriz, né? Tanto é que eu tenho uma mentoria chamada Imperatriz, que eu falo para vocês, exerça governo espiritual sobre as suas coisas. Tome atitude sobre as suas coisas. É um ano de Saturno. Eu tenho que tomar partido, eu tenho que tomar decisão. Eu não posso mais ficar reclamando do que a vida está me trazendo. Se eu estou com uma terra que é difícil, eu preciso semear nessa terra. Difícil mesmo, eu vou colocar água, vou colocar calcário, eu vou colocar um pouco de mais adubo, mas eu não posso jogar a terra fora. Isso é uma postura de imperador num ano 4, certo? Ellen, somando o ano de 2024, soma 8, é a carta da justiça. Também dá Saturno, gente. Saturno é o grande maléfico. Se você nos últimos 3 anos, desde a pandemia, fez bons plantios, quem colheu um bom ano de Saturno? Quem teve colheitas em 2024? Tive boas colheitas em 2024. Por que você teve boas colheitas em 2024? Existem, além de Deus, existem leis espirituais. A lei da justiça é uma. E Deus fala da própria justiça. Ele também tem a sua própria justiça. E foi um ano da justiça, um ano 8. Dentro da carta do tarô, que é o arcano maior, representada por uma mulher em uma cadeira imponente com uma espada na mão direita, e a balança na mão esquerda. Equilíbrio entre o bem e o mal, força moral, integridade, estabilidade, decisão acertada, resolução, clareza de visão, imparcialidade. Gente, dentro dessa carta do tarô do número 8, a imparcialidade é a principal. Por quê? Todas as decisões que você tomou nesse ano não podem ser decisões emocionadas. São decisões a partir do equilíbrio de estabilidade, integridade e força moral. Isso é um ano de Saturno. É um ano que eu falo assim, vamos lá, meu marido me traiu, vou dar um exemplo. Meu marido me traiu. Nossa, qual é a melhor decisão que eu tomo? Pela força moral, eu tenho que mandar ele embora de casa. Mas, pela força espiritual, ele é um bom homem. Ele fez muito por mim. Ele sempre se dedicou. Ele só está perdido. Alguma coisa aconteceu. Deus, tem alguma coisa para eu fazer? Tem alguma coisa para eu aprender sobre mim aqui? Essa é a carta da justiça. Esse é o ano de Saturno. Eu reconheço que eu estava trabalhando demais, né? Eu acho que eu perturbei um pouco a cabeça dele, preciso mudar um pouco a minha postura. Talvez falar menos, ter uma postura mais de esposa, né? Não muito materna, estava muito implicante. E reconhecer meus erros. E talvez essa mulher que ele me traiu aí, ela não vai fazer bem para ele. Nem para ele, nem para os meus filhos. Eu vou dar uma recuada. E vou tentar investir um pouco mais em mim e nessa relação. Vou plantar mais um pouco. Essa é a carta da justiça. Essa é a carta da imperatriz do ano 4 de Saturno. É fácil, gente? Claro que não. Claro que não, gente. Não tô falando que é fácil. Agora, você é uma mulher boa, uma mulher que estava lá cuidando, uma mulher amorosa, uma mulher sábia. E mesmo assim plantou, fez tudo, era lá a mulher de Provérbios 31, que a Bíblia fala. E o cara pisou na bola. Carta da justiça, demite e manda embora. Demite e manda embora. Acabou, assunto encerrado. Saturno demite e manda embora. Vocês estão entendendo como funciona? Esse é o ano 4 e a soma do 8. É a carta da imperatriz, do imperador, mais a carta da justiça. Agora vamos para o ano 5 e a soma 9. Presta atenção. Presta atenção. Essa live aqui vai para a aula, vai para o curso do workshop da prosperidade, tá, gente? Que as inscrições até amanhã tem desconto. Até amanhã tem desconto. Vamos lá. Carta 5. Cadê minha carta 5? Ai, que sensacional! Vamos lá.
A carta 5 do ano que vem. 2025, carta 5. A carta 5 é do Papa. Hierofante representa a religião como meio de comunicação com Deus. Autoridade, valores tradicionais, conexão espiritual. A sacerdotisa espiritual. Então, nós saímos de uma imperatriz e vamos para uma sacerdotisa. Quem é a sacerdotisa no mundo espiritual? É aquela que diz assim: esse território já governo emocionalmente e agora eu governo espiritualmente. É a papisa, gente. É a papisa. Esse território espiritual é meu. Eu governo o território espiritualmente. Mulheres, se levantem com o governo espiritual. Ai, mas eu não dou conta. Gente, vou falar uma coisa pra vocês. Júpiter tem 12 luas. Vocês vão sentir essas luas aí. E Júpiter está em domicílio, em Câncer. Câncer vai gritar na alma de vocês. Câncer é o melancólico, é o que sofre, que fala assim: ai, eu tô sendo traída, eu não posso viver mais com isso, eu tô sendo rejeitada. Por isso que eu falo pra vocês, vem se trabalhando, porque no ano 5 tem que se levantar a papisa. É a papisa que tem que se levantar. Uma grande sacerdotisa espiritual. Cadê as minhas mulheres do jejum? Então, as cancerianas, filhas, as cancerianas são maravilhosas, desde que suas sombras são trabalhadas. São as mulheres mais amorosas que existem. Mas a sombra da canceriana é um drama que Deus me livre, ninguém aguenta. Ninguém suporta um drama. Eu sei porque eu tenho minha lua negra em Câncer. Na hora que eu emburro, minha Nossa Senhora, tem que se trabalhar. É isso que eu tô falando, gente. Aí, escuta que eu vou falar sobre esse sofrimento, Gleice. Já nós vamos entrar nessa questão de sofrimento. Então, olha só, Júpiter está no seu domicílio, que é Câncer, ok? Júpiter tem 12 luas. Júpiter está em domicílio de Câncer. Nós vamos sentir esse Câncer. Nós vamos sentir essa alma. Porém, o ano 5 está pedindo para que sejamos autoridade espiritual no lar. E quando eu falo autoridade espiritual, gente, é assim, ó. Até 2027, nós vamos ter uma transição muito forte. Nós temos 7 chakras no corpo. Quem já está caminhando na mentoria avançada já sabe que eu falo que nós temos 9 centros no corpo. É a postura do desenho humano, certo? Você vai entender que você funciona a partir de glândulas no seu corpo e a resposta não está na sua mente, está no seu corpo. Eu ensino isso dentro da mentoria avançada. É uma coisa muito nova, muito revolucionária e até 2027 nós vamos sair, já vou falar disso daqui a pouquinho, de uma cruz de encarnação para uma cruz da fênix adormecida. Já vou falar disso, isso é uma coisa bem complexa, tá? Porém, eu quero falar de Júpiter no seu domicílio Câncer, que ele tem 12 luas. Nós vamos ter essas sensações. Ai, ele não me ligou. Ai, ele não voltou para casa. Ai, não me deu atenção. Gente, é autoridade espiritual, não tem ninguém. Não tem vez em ninguém. Ou você aprende a ser uma papisa e uma sacerdotisa, ou você aprende a ser uma papisa e uma sacerdotisa. Você não tem alternativa. Tá entendendo? Vai ser fácil? Não, não vai ser fácil. Eu não tô falando que vai ser fácil. Mas ele tá pedindo aqui. Os números não são brincadeira. Número é número. Vamos mais além. Qual o significado no número 9? A carta do eremita no tarô. O que significa a carta do eremita no tarô? Que é o ermitão. Arcano maior do tarô, que significa isolamento, afastamento. Significados como necessidade de se autoconhecer, de se conectar com a sensibilidade, com a sua profundidade, necessidade de explorar a sua jornada interna,
valorizar e superar as suas emoções. O eremita, gente, o eremita, ele tem aspectos assim, é um cara que diminui a libido quando fica sozinho, porque tende a ficar sozinho demais. Mas se você olhar no tarô, procura na internet o eremita, ele caminha com uma lâmpada bem na frente dele. É linda essa carta, porque o eremita, ele busca a luz. Ele vai atrás do seu isolamento em busca da luz. Só que o eremita, ele tende a olhar para baixo, que são as suas emoções. Olhe para a luz. É um ano extremamente espiritual. O ano que nós vamos ter agora, de 2025. Um ano extremamente espiritual. E o ano 9, nós temos 9 ciclos. É um fechamento de ciclo. Então, se você, a partir do ano 7, que é um ano já, um número espiritual, do 7 ao 9, você não se espiritualizou, agora não tem mais jeito. Você vai ter que se espiritualizar. Entendeu? Se você não usou todas as coisas que aconteceram com você para você ter uma transformação ao ponto de se conectar com Deus, não com a religião, se conectar com Deus de verdade, agora você fecha ciclos porque Deus vai fechar portas para você. Agora não tem jeito, elas vão acontecer. É um ano 9. Eu tô falando isso para vocês ficarem com medo? Não, eu não tô falando isso. Mas eu estou explicando como é que as coisas acontecem debaixo de Deus, no plano das leis e no plano da astrologia, no sistema solar. Acima disso, quem está? Deus. Como a gente acessa Deus? Vou falar já já. Nas leis, aqui eu só estou em leis espirituais. Além disso, eu quero falar agora para vocês sobre desenho humano. Uma live bem profunda, né? Vocês estão me acompanhando, gente? Estão me acompanhando? Tá tudo bem até aqui? Então, assim, Ellen, eu ainda tenho vícios, eu ainda tenho apegos, eu ainda tenho dependência emocional, eu ainda fico perto dos meus pais, eu ainda tenho medo de perder meu pai e minha mãe, eu ainda tenho problema com isso, problema com aquilo, eu ainda tenho medos de avançar na linha profissional, medo de investir na minha carreira, medo de investir em autoconhecimento, medo de me declarar pro meu amor. Gente, vai ter que parar com esse negócio, senão vocês vão tomar piaba, tá entendendo? Porque medo é o contrário da fé. Quem tem fé não tem medo. Medo não combina com a fé. E fé é a frequência mais alta do planeta. Como que a gente pode equilibrar o planeta para evitar guerras, catástrofes e grandes revoluções que são prometidas em trânsitos como Plutão, como Júpiter, aumentando a nossa frequência? Cada uma de vocês que estão aqui sendo responsável pela sua frequência. O que a gente tem que vibrar? Amor, gratidão, paz, fé. Ellen, não consigo vibrar isso, mas ainda não. Aí eu falo pra você, mas ainda não. Você ainda não fez o seu dever de casa. Ainda não. Em 2027, o que vai acontecer em 2027? É a mudança do nosso desenho humano. É um novo ciclo denominado que nós estamos sendo preparadas em 2025 para isso. Então, a humanidade, gente, está sendo preparada para isso. Em 2027 é uma grande mutação. Nós vamos sentir o impacto? Não sei. Eu juro para você que eu não sei. O que eles estão dizendo, né? Em 2027 é um propósito que vai atuar sobre o nosso corpo físico, com mudanças, inclusive nas crianças que vão nascer, no tamanho do cérebro, que vai reger o planeta de 2027 a 2438. Até agora, desde do ano 1615, é a cruz do planejamento que está atuando no nosso corpo, segundo o desenho humano. 1615 a 2027 está atuando a cruz do planejamento. O que tem nessa cruz do planejamento?
é realmente, quem fundou esse desenho humano, ele fala que isso é um ciclo cósmico, certo? São as chaves que encaixam o nosso corpo. São chaves energéticas do funcionamento do nosso corpo, certo? É uma conversa mais mística, mas para que isso serviu? Vamos dizer assim, esse ciclo, desde o ano 1600 e pouco, serviu para a gente ter família, para a gente ter trabalho, para a gente ter comunidade, para a gente arrumar emprego, para a gente criar os feudos, para a gente pertencer a uma igreja, para a gente pertencer a um reinado, para a gente pertencer a uma grande comunidade política, para a gente viver em grupos coletivos, certo? Então foram criadas estruturas para a gente evoluir em comunidade, para a gente ter noção de sobrevivência. Essa então é a cruz do planejamento, que durou de 1615 a 2027. O funcionamento do nosso corpo. Esse papo aqui, ele é fisiológico e energético, ok? Aí o desenho humano previu que em 2027 o nosso cérebro vai nascer diferente e nós não vamos ter mais 7 chakras, nós vamos ter 9 centros tribais. Um papo meio doido, mas vamos lá. E aí nós vamos ter uma fênix adormecida, que vai ser, por exemplo, portas individuais. Olha isso. O que são essas portas individuais? Nós vamos ter canais dentro do nosso corpo que vão ativar o nosso centro sacral, o nosso umbigo e a nossa garganta. Para quê? Para que nós expressemos quem nós somos. Então, nós vamos ter crianças mais autistas, crianças com mais TDAH, mais inteligentes, mas com a garganta mais ativada. Então a gente não vai precisar viver em tanta comunidade. Eles estão prevendo, por exemplo, gente, que as pessoas vivam mais sozinhas, desde que estejam na internet. Por isso que tem tanta revolução a partir da internet, né? Então a gente tem uma energia de criação muito forte, com muita força vital, com muita força na nossa garganta, mas a gente vai conseguir se expressar de uma forma como nunca antes. Então a gente vem de uma repressão, as mulheres foram queimadas nessa época de 1600. Vocês lembram que as mulheres foram queimadas, né? Eram os hereges, eles foram queimados, mortos, queimados por conta da expressão. Essa expressão vai estar cada vez mais liberado, né? Expressão, ação, cada um vai ter uma verdade individual. Então, por exemplo, vão surgir várias religiões, vão surgir várias igrejas, cada um vai ter um timing diferente. Relacionamento, eu não sei se vai ter casamento, mas calma lá. Podem ter resultados catastróficos também, uma produtividade meio cega, um poder meio desorganizado, mísseis sem direção. Isso é 2027, tá? Uma melancolia que vai tomar conta das pessoas, porque elas vão se sentir solitárias, elas vão se sentir extremamente poderosas, mas extremamente solitárias. Vai ter muita individualidade no campo. As pessoas caminharam muito para a individualidade. A constelação familiar fala: toma seu pai e sua mãe e segue a sua vida. Larga teu pai e tua mãe e segue a sua vida. Jesus sempre falou: larga seu pai e sua mãe e segue a sua vida, né? É um grande processo de individuação que a gente começa a sentir amor por nós mesmos para você ter um romance com você mesmo. Muito bem. Para que esse romance com você mesmo? A gente começa a entrar na linha 6 e não mais na linha 1, certo? A linha 1 antigamente era investigação, base segura, porque as pessoas eram inseguras. Autoridade, certo? A linha 6 é modelo de transição, optimismo,
administrador, compaixão, distanciamento, transpessoal. Então, assim, nós vamos viver no mundo coletivo cada vez mais como indivíduos solitários. Aqui tem um risco das pessoas adentrarem vícios solitários, engordar, ter mais distanciamento, que foi o que a pandemia fez, certo? Esse é o antidesenho. Esse é o programa que vai ser instalado pra gente ficar mais e mais solitário e mais louco. Entende? É como se nós vamos ficar muito individualistas, mais individualistas. Vai acontecer isso com a humanidade. Só que Jesus tem um plano para essa transição planetária. Vocês se lembram disso? Vocês se lembram disso? Quem se lembra disso? Se Jesus tem um plano para essa transformação, para todas essas crises que vão surgir, e Deus sempre honrou a família, Deus sempre preveu o casamento, sempre honrou o casamento, né? Eu sempre falo, Deus é um Deus de família. Então, o que eu digo para você? Você pode escolher qual é a sua verdade. Qual é a verdade que você vai manifestar? Porque nós não vamos estar mais seguindo o fluxo da manada. Nós vamos ter conhecimento e nós vamos fazer as nossas escolhas. Qual é a escolha que você faz? Vamos viver como zumbis? Cada um numa casa de ferro, isolado, sem vida, plantando uma individualidade para os próximos anos, para a próxima humanidade? Ou nós vamos plantar mais amor para as próximas gerações? Você escolhe. Aqui estão dando autoridade para nossa garganta, para a gente expressar a nossa verdade. Qual é a verdade que você quer expressar? Qual é a verdade que você quer manifestar? Nós vamos ter esse livre-arbítrio, essa livre escolha. Compreendeu? Que lindo! Então, o que eu quero pedir para vocês? No dia 7 de janeiro, nós vou dar uma aula sobre as leis espirituais da prosperidade, que é uma coisa muito séria. As pessoas acham que prosperidade é sobre bens materiais. Cada vez menos é sobre desapego. Cada vez menos é sobre desapego e sobre elos, sobre vínculos. Nós podemos prosperar? Sim, vocês estão me vendo aqui, eu tô toda brilhosa, tô com unha feita. Eu tô falando de coisas que o dinheiro me trouxe. E o dinheiro, ele é uma energia que serve a vida, que serve o conforto. Porém, nós podemos escolher também viver livre dessa condição que o dinheiro traz para as pessoas, que gera como consequência o isolamento. Sabe por que as pessoas não querem se casar mais? Porque isso custa, por exemplo, uma partilha de bens. Então, gente, é uma conversa meio profunda que nós vamos ter daqui pra frente. Eu quero pedir para vocês fazerem as suas listas de manifestações. Quem tá dentro da mentoria avançada, quem tá dentro da mentoria Imperatriz, eu vou mandar um manual para vocês amanhã com os downloads do que vocês podem manifestar. Lembram como funciona a manifestação? Você já fez aula de manifestação comigo? Lembra como isso funciona? E manifeste. Por quê? Porque é a sua garganta que vai ter vez. É em 2027 esse movimento da garganta só? Não, ele já tem poder agora, ele sempre teve poder. As sacerdotisas de 2025 só vão ter poder em 2025? Não, as sacerdotisas sempre tiveram poder. Elas vão ter mais poder em 2025. Mas isso sempre existiu. Sempre existiram mulheres com poderes proféticos. Nós só estamos sendo chamadas agora, com mais ênfase. Então, declare aquilo que você quer sobre a sua vida. O calendário gregoriano o calendário astrológico começa em março, 21 de março. Mas existe um portal aberto de 31 a 1º de janeiro, porque toda a humanidade está comemorando a virada do ano. Então, isso é um portal espiritual, sim. Tá todo mundo desejando um feliz ano novo.
Aproveite essa força e faça suas declarações. Me perguntaram, queima ou não papel? Fica a seu critério. Eu costumo, às vezes, queimar papéis de coisas que eu quero que passe. Mas eu gosto de deixar os papéis escritos para eu lembrar daquilo que eu planejei. Agora, na virada, é legal você queimar para você jogar aquela energia para o universo. Queima um e deixa outro guardado. Entende? Declare aquilo que você quer para esse ano de 2025, porque senão você vai ser regida por todas essas forças ocultas que tem no universo aí, e sabe lá Deus o que é. E eu quero que vocês sejam sacerdotisas espirituais do ano de 2025, que são as mulheres que regem a sua casa espiritual. Quem é a sacerdotisa? Aquela que declara quem é a dona daquele território. Compreenderam? O que você quer para a sua vida? Nós somos criadoras, sim, de realidades espirituais, emocionais e físicas. Compreendem? Olha que processo lindo. Então, olha só. Quero desejar para todas vocês um feliz 2025. Que vocês sejam mulheres proféticas. Que vocês declarem coisas lindas para a casa de vocês. Que vocês escrevam coisas maravilhosas para a casa de vocês. Nós vamos estar juntas em 2025. Essa live vai ficar salva por pouquíssimos dias. Eu vou deixar até o dia 2 apenas. Depois ela vai pro curso do workshop. E no dia 7 de janeiro eu vou dar uma aula gratuita. Você precisa se inscrever para essa aula. Convida todo mundo. Eu vou revelar mais aspectos espirituais do ano de 2025 e de coisas espirituais que podem acontecer com a gente e tá afetando a sua espiritualidade, está afetando a sua prosperidade que você não tem a mínima ideia. Se inscreva, é uma aula gratuita aberta para todo mundo. O link está na minha bio, é só você se inscrever ou mandar inbox leis, manda 2025 que eu mando o link para você. Como foi essa aula de hoje? Me conta. Super aulão, hein? Foi bom? Vou tomar uma água. Júpiter vai ser bom, gente. Do tamanho da sua fé. Como foi hoje? Como estão? Sobreviveram? Impactados? Gratidão. Oi, Carlinha, meu amor. É isso, gente. Nós estamos sendo desafiados. Terapeutas, consteladores, nós estamos sendo desafiados. É o ano do desafio. Muita informação. Vocês vão ter tempo para processar. Fiquem calmos, né? Respira, impactada. Fiquem calmas. Por isso que a gente vai caminhar o ano que vem. Resumo da ópera. Olhem para a luz como eremitas e profetizem aquilo que vocês querem para a vida de vocês. Nós estamos vivendo momentos desafiadores. Existem os que vão caminhar sozinhos. Quem é terapeuta, quem está trabalhando com informação, muita gente vai surtar, gente. Já estou avisando. Vai ter muito surto. As pessoas vão pirar. E por quê? Porque existe um programa que está sendo instalado aí, uma mudança mesmo, né? Eu esqueci até de falar do tem um nó do norte ainda, que eu vou falar na aula do dia 7. O nó do norte, ele é um aspecto de virgem com peixes, só para vocês terem uma ideia, que faz uma limpa da humanidade. Vai atuar no ano de 2025. Então, assim, não tô falando coisa ruim pra gente se assustar. Mas quem tá no caminho, quem tá conectado com a espiritualidade, não precisa ter medo. Então, olha pra luz. Querido Deus, eu manifesto uma vida abençoada. E vamos em frente, né? Você plantou, você vai colher. Não tem como. Quem plantou vai colher. Quem tá caminhando, né, se trabalhando, autoconhecimento é urgente. Só digo isso pra vocês. Autoconhecimento é urgente. É urgente. Não é nem necessário. É urgente. Por quê? Para você estar centrado. Centrada e decidindo quem você é.
Nós somos filhos do nosso inconsciente? Claro que sim. Estamos agindo ainda pelo ego? Claro que sim, mas pelo menos não estamos tão cegos quanto a humanidade. E o que vai acontecer é que esse programa da mutação do corpo físico em 2027 vai obrigar todo mundo a sentir essa pressão de ficar mais isolado. Então, é proclamar e querer viver algo mais intimista para mudar essa realidade, né? Não se esqueça, Deus é amor. Se conecte à frequência de amor, se conecte à frequência de paz, se conecte à frequência do coletivo, da humanidade, da benevolência, que vai dar tudo certo, né? E assim a gente caminha junto. Grande beijo para vocês. Encaminhe essa live para quem você acha que vai transformar a vida. Quem anda comigo sabe que eu sou das profundidades, né? Então, trouxe aqui um conhecimento bem rico mesmo para vocês entenderem. E se inscrevam, homens e mulheres, para a aula do dia 7, tá? Não é só para mulher, não, para todo mundo. Um beijo, até amanhã tem desconto na inscrição do workshop. Grande beijo para vocês, gente.